professora, o que são trabalhos científicos e eles são a mesma coisa dos trabalhos que a gente faz na faculdade ou não é? E aí, provavelmente tu já sabe que não é a mesma coisa. Trabalhos acadêmicos, no sentido daqueles trabalhos que a gente vai fazendo ao longo da nossa faculdade, que não tem um nome específico. Por exemplo, a professora pede para fazer um artigo científico. Artigo científico é um trabalho científico. TCC, de forma geral, trabalho de conclusão de curso, vai ser um trabalho científico. Monografia é um trabalho científico. Resumo expandido? Também. Resumo simples? Também. Banner? Também. Prof, então, estes trabalhos com nome são trabalhos científicos? Sim. Qual que é a diferença daqueles trabalhos que a gente tem na faculdade para fazer? Muitas vezes, o professor, a professora vai te mandar fazer um artigo científico, e ele vai ser um trabalho científico. Agora, é provável que tu já tenha feito, como eu fiz muitas vezes, trabalhos que os professores mandam a gente fazer, e aí o próprio professor coloca as normas que ele quer para aquele trabalho. Então, por exemplo, eu já mandei de sala de aula, tinha uma parte do conteúdo que era muito teórica, muito assim, que requeria necessitava da leitura dos alunos, para eles entenderem. Então eu falava assim, ó, o trabalho vai ser vocês lerem essas páginas aqui, e escreverem, fazerem um resumo, fazerem ali, digamos assim, uma contextualização do tema. Quando eu fazia assim, eu não estava pedindo um trabalho científico para os meus alunos. Eles não tinham que respeitar alguns requisitos que um artigo, por exemplo, requer, que obriga que tenha, né? Então, gente, o trabalho da faculdade, quando a gente fala trabalho de faculdade, pode ser científico ou pode ser que não seja. Tudo vai depender da natureza desse trabalho. Então, se o professor te fala, faça um trabalho científico, faça um artigo científico, faça um resumo expandido, ele está falando de um trabalho que já existe, que já tem pré-requisitos, que outros trabalhos não vão ter. Então, do que eu estou falando? Estou falando que quando a gente fala de trabalho científico, a gente tem que ter um objetivo com aquele trabalho. O nosso trabalho tem que ser construído com alguns elementos metodológicos obrigatórios, que o trabalhinho lá do resumo não vai ter. Quando o professor manda ler e resumir, quando ele manda ler, resumir e apresentar, esses trabalhos que não têm uma estrutura própria, né, uma estrutura formada previamente, eles não requerem todo o cuidado que um artigo científico requer. Então, o artigo científico, o resumo expandido, todos os trabalhos científicos, eles vão obrigatoriamente ter aqueles elementos que a gente fala tanto aqui. Tem que ter ali uma contextualização, então o tema tem que ser bem delimitado. A gente vai ter também a questão do problema de pesquisa. Um trabalho científico, ele existe para responder uma pergunta, ok? Então, ele tem que ter um problema e ele vai solucionar ao longo da pesquisa. No trabalho da faculdade, quando o professor manda a gente resumir, por exemplo, a gente não tem que responder no final nada, a gente só está condensando ali aquele conteúdo. O artigo científico, o trabalho científico também vai ter os objetivos, então eu quero alcançar tal ponto, eu quero chegar a tal conclusão. Ele vai ter metodologia, qual é a abordagem que eu utilizei, qual é o procedimento que eu utilizei, e também, sempre que a gente pensar num trabalho científico, ele vai ter um sumário prévio, ele tem uma organização prévia que a gente tem que cumprir. Já viu aquele post que eu fiz esses dias que fala o que tem que ter um artigo científico? Existe uma estrutura. Quando o professor manda a gente fazer um trabalho da faculdade, um trabalho de resumo, um trabalho ali que ele determina o que ele quer, normalmente não existe essa estrutura prévia. A gente vai perguntar para o professor o que ele quer. Então, olha só, quando ele manda a gente fazer um artigo científico, a gente já tem que saber o que tem que ter. Quando ele constrói, ele inventa um trabalho diferente, é ele que tem que nos dizer o que ele quer de nós. Então, tu está entendendo a diferença? Trabalhos da faculdade podem ser trabalhos que vão requerer, sim, uma ordem prévia, vão requerer metodologia, vão requerer ali todos aqueles requisitos obrigatórios se forem científicos, ou não. Tudo depende do que o teu professor definiu. Então, quando a gente fala de trabalho científico, o que tu tem que ter na tua cabeça, em resumo, é que eles têm alguns requisitos obrigatórios. Ponto. Quando eu falo de trabalho de faculdade de forma geral, nem sempre eles serão científicos, nem sempre eles terão aquela estrutura própria, previamente construída, certo? Por isso é tão importante tu sempre perguntar, ter muito claro, perguntar para o teu professor o que ele deseja, o que ele quer do trabalho. Às vezes o professor manda fazer um trabalho e a gente nem entendeu o que ele queria, e aí complica muito a nossa vida. Tem que saber exatamente o que ele quer. Qual é o trabalho, como tem que ser feito. Se for um trabalho científico, tu nem precisa perguntar, porque já tem tudo ali delimitado. Se for um outro tipo de trabalho, aí sim, tu vai ter que fazer questionamento, vai ter que entender, tem mínimo de página, não tem. Tudo isso é bem importante que tu saiba. Gente, uma coisa importantíssima, sempre pergunte.
questione o teu professor, sabe? Se a gente fica com dúvida e não pergunta, são muito grandes as chances da gente se dar mal. Pergunta, ele tá ali para isso, para te ajudar, para te guiar. E eu tenho certeza que se ele receber um trabalho que tá totalmente fora do que ele esperava, não vai ficar nada feliz, né? Melhor então que tu pergunte, que tu tenha tudo muito claro, e aí depois tu vai fazer com mais tranquilidade, ok?